Glória a Deus. Vamos receber o pastor Felipe. Ele é líder do grupo de jovens, né, pastor? Lá da sede. E ele é neto da pastora Irene, neto, né? Não é rei não, né? Amém. Ele é neto da pastora Irene, a nossa pastora que fundou toda a igreja, sabe? É uma história bem grande, bem linda. E você é o que da pastora Celita? Neto da igreja. Bisneto da pastora Celita, gente. Quem conheceu a Celita? Que levanta a mão. É eu, todo mundo, ó, tá vendo? Ele é o bisneto da pastora Celita. Penso que honra, né? Receber o pastor Felipe aqui na igreja hoje, nessa noite, dizer que foi a primeira vez que foi convidada para cá. Que lindo, né? Graças a Deus pela tua vida, tá, Felipe? Seja bom, fica à vontade. A igreja é sua. A igreja é de Jesus, mas é o comando. Deus te abençoe, tá? Boa noite a todos, tudo bem? Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Antes da gente começar, eu queria que todo mundo, se você puder ficar de pé, acha alguém do seu lado, vamos orar junto, um pelo outro? Se você puder achar alguém aí do seu ladinho, não fica sozinho não, acha alguém do ladinho. Chega para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: o que eu posso orar por você hoje? O que você precisa? E ora pela pessoa que está do seu lado, ora pelo que ela precisa. Podemos orar? Todo mundo? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é aquele que está conosco, é aquele Pai que nos ama, a ponto mesmo, Pai, de mandar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Eu te peço mesmo, Pai, abençoa, escuta cada oração aqui de cada um, que o Senhor possa vir mesmo, Pai, com o seu consolo, que o Senhor possa vir mesmo, Pai, com as suas bênçãos, que o Senhor possa vir mesmo, Pai, com o seu toque, com a sua presença em cada casa, em cada pessoa aqui representada, que o Senhor possa mesmo, Pai, derramar mais de Ti em cada um de nós, que possamos mesmo, Pai, ser cheios do Senhor, para que possamos transbordar mesmo, Pai, a Sua palavra, transbordar mesmo, Pai, a Sua presença, para cada uma das pessoas que estão do nosso lado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor mesmo, Pai, é fiel, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ama, porque mesmo, Pai, o Senhor é maravilhoso, conselheiro, o Senhor é aquele mesmo, Pai, que está sempre conosco. Muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs por nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Agora dá um abraço quem está do seu lado. Pode se sentar. Vocês sentam muito longe. O pastor Jefferson cospe, alguma coisa assim. Eu queria que vocês mais pertinho, mas tudo bem. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Primeira vez que me chamaram para pregar aqui, então eu estou muito feliz. Eu sou pastor da comunidade, já fazem quase 3 anos, 2 anos e meio. E eu fiquei muito feliz de, pela primeira vez, poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Amém. Espero estar mais vezes aqui. Amém. Obrigado. Eu sempre desde criança, eu sempre escutei o que a pastora Celita fazia aqui, todo o amor e todo o trabalho dela aqui. Então é muito legal estar com vocês. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Tiago 3. Tiago 3:3. Se você não quiser abrir, eu acho que está aqui na frente. Tiago 3:3. Eu vou ler com vocês, tá bom? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos
conseguimos dirigir todo o seu corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O Tiago 3,7: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante como proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vossos corações inveja amargurada, sentimentos ruins, nem vos glorieis disso e nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Eu queria falar um pouco para vocês o tema desse mês, que é o tema que está sendo falado na comunidade, e vocês podem se assentar. O tema que está sendo falado na comunidade, lá na Zona 2, em todas as outras congregações que nós temos, é o poder da palavra, certo? A nossa palavra, ela tem impacto nas nossas vidas. A nossa palavra tem um impacto tão grande nas nossas vidas e na vida dos outros, que Tiago, ele fez um capítulo inteiro de Tiago para falar sobre o impacto da língua nas nossas vidas. E Tiago, ele era uma pessoa muito importante, muito inteligente. Ele fez um livro pequenininho e quase 25% do livro dele foi para falar sobre o impacto da língua. Então a língua é uma coisa muito importante que nós temos que falar um pouco sobre ela. E o que acontece? O que Tiago está falando aqui? Eu queria falar com vocês sobre o que o texto está falando. Tiago, ele fala o seguinte, que como é que é controlado um cavalo? Como que se controlava um cavalo naquela época? Era através do freio que era colocado na boca. Então esse freio machucava a língua aqui embaixo dos cavalos. Então, quando puxava para um lado, o cavalo virava para esse lado, porque a língua machucava, então ele virava para esse lado. Como que os navios eram guiados naquela época, e são guiados até hoje? Um navio gigantesco, pensem no maior navio que vocês já viram na vida. Esse navio ele é guiado por um pequeno leme que fica embaixo do navio, que faz assim. Hoje os navios maiores têm 3, 4, 5, 6 lemes. Mas antigamente era um leme só, que era um pedaço de madeira que levava de um lado para o outro. E quando o capitão virava para um lado do leme, o que acontecia? O barco ia para um lado. Quando ele virava para o outro, o barco ia para o outro lado. Então Tiago, ele começa a falar para nós que a língua é parecida com uma coisa que coloca nos cavalos, e a língua é parecida com o leme do navio. Por quê? Porque se nós controlamos a nossa língua da maneira correta, nós vamos para onde? Nós vamos de encontro para Jesus. Amém. Se nós não controlamos a nossa língua de maneira correta, nós vamos para o inferno.
A língua ela tem esse impacto muito grande nas nossas vidas, por quê? Porque a palavra fala que nós falamos o que está cheio o nosso coração. Então, o que acontece? Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, o que a língua vai falar? Coisas ruins. Não sei se vocês já conhecem, vocês já viram, mas eu já vi algumas pessoas, inclusive perto de mim, que a única coisa que a pessoa faz é reclamar o tempo inteiro. Reclama de tudo. Se está sol, reclama que está muito calor. Se está frio, reclama que está muito frio. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se não chove, reclama que está seco. Se está tomando refrigerante, reclama que está tomando refrigerante. Se está tomando água, reclama que queria tomar refrigerante. A pessoa reclama de tudo. Por quê? Porque dentro dela, ela não está contente com a vida. Ela não está contente com nada. Então tudo que ela fala, tudo que sai do coração dela e a língua fala, são coisas ruins, são amarguras da vida, são tristezas da vida. Então a nossa língua ela é capaz de nos levar para Jesus, e ela é capaz de nos levar para o inferno. Por isso que Tiago ele passa tanto tempo falando sobre isso. E o Tiago continua falando o seguinte, ele vira e fala, assim também a nossa língua é um pequeno órgão, e uma fagulha pode ser acendida, ou o que está querendo dizer sobre isso? Um fogo pode ser acendido na nossa vida por conta da nossa língua. Por quê? Porque se nós começamos a falar coisas que são coisas ruins, o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos sempre estar desanimados, tristes, cansados. Por quê? Porque não quer dizer que a nossa boca tem poder para falar alguma coisa e acontecer. A palavra fala que a única pessoa que tem poder para criar alguma coisa é Jesus. Por isso que quando Jesus ele vai ensinar lá em Mateus 6, Jesus chega os discípulos para Jesus. Discípulos é como se fosse nós aqui, chegamos para Jesus e falamos assim, Jesus, como é que nós oramos? Jesus ele vira e fala o seguinte, vocês oram assim, Pai nosso que estás no céu. Então, Pai nosso, nosso Pai. Deus não é um Deus de uma pessoa só, Deus é um Deus de comunidade. Por isso que nós temos que orar sempre uns pelos outros. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha em comunhão com todos. Então é Pai nosso, não é o meu Pai, é o nosso Pai. Então todos nós estamos ligados pelo mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Amém. Jesus morreu por nós, então nós somos todos uma família de um único Pai. E o nosso Pai é Deus. E ele continua, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, quem que tem a vontade sobre nós? É Deus. Então, a nossa língua ela é levada para ser mais perto de Jesus, para nós estarmos mais perto de Jesus quando nós falamos a vontade de Deus. A nossa língua, ela nos leva mais perto do inferno quando nós falamos a vontade que não é de Deus. É a nossa própria vontade. Quando nós falamos a nossa própria vontade, nós estamos alimentando a nossa carne. Tiago ele fala isso, que é uma fagulha que acende no nosso meio por conta da língua, e essa fagulha ela pode incendiar uma floresta inteira. Então o que Tiago está querendo dizer? Que quando nós falamos o que nós desejamos, quando o Felipe fala o que o Felipe deseja, muito provavelmente o desejo da carne, da nossa carne, é um desejo que não é um desejo bom. Por quê? Porque o desejo bom ele vem de Deus, e através do Espírito de Deus. Então, quando nós falamos o nosso próprio desejo, nós estamos fazendo com que a nossa vida se torne mais perto do fogo, mais perto do inferno. E esse fogo que nasce através da nossa língua, ele pode incendiar uma floresta inteira. De novo, Deus é um Deus de família. E nossa boca, ela pode também incendiar famílias. E
famílias podem ser levadas para mais perto do inferno, por quê? Porque uma língua falou errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria língua. Aqui nós temos diversas gerações diferentes. Nós temos pessoas mais idosas e pessoas mais novas. As pessoas mais idosas vão concordar comigo. Eu tive uma conversa com a minha avó. E a minha avó, ela virou e falou o seguinte: como é difícil controlar a língua. A minha avó, com 82 anos, falou como é difícil controlar a língua. Eu achei que conforme passava o tempo, ia ser mais fácil. Só que depois que a minha avó falou para mim como difícil é controlar a língua, eu comecei a perceber que nunca vai ser fácil, certo? Sempre é muito difícil. Por quê? Porque nós temos, a língua é uma coisa muito perigosa para nós. O Tiago está falando sobre isso. Então, nesse tema de que a palavra ela tem impacto, a palavra ela tem poder, nós temos que compreender que o que nós falamos podem ser bênçãos ou podem ser maldições, como o Tiago fala. Quando é maldições? Quando nós falamos aquilo que nós queremos. Por quê? Porque a palavra fala para nós o seguinte, lá em Mateus, fala que para nós seguirmos a Jesus, nós temos que carregar a nossa própria cruz, nós temos que matar a nossa carne e nós temos que seguir a vontade e o caminho de Jesus. Então, quanto mais nós falamos a nossa própria vontade, menos nós estamos carregando a nossa cruz e menos nós estamos matando a nossa carne, como Jesus falou. Então, esse caminho vai levar para onde? Vai levar para longe do caminho de Jesus. Porque a única forma de nós seguirmos o caminho de Jesus é como? Matarmos a nossa carne, carregarmos a nossa cruz e seguirmos o caminho dele. O caminho de Jesus sempre foi um caminho difícil e um caminho sangrento, um caminho cheio de sangue. Por quê? Porque Jesus entregou a sua própria vida por nós. E o nosso papel é entregar a nossa própria vida por ele e pelos outros. A palavra fala que o nosso papel, João 15 fala para nós que o nosso papel é o quê? Amarmos a Deus e amarmos o próximo como a nós mesmos, a ponto de nos entregarmos como Jesus se entregou. Então o nosso papel é sempre nos entregarmos para Jesus e nos entregarmos pelo próximo. Como que nós nos entregamos por Jesus e pelo próximo? O Tiago fala para nós, quando nós começamos a controlar a nossa língua. Por quê? Porque eu não quero ser um canal de maldição para ninguém. Eu quero ser o quê? Eu quero que a minha boca seja um canal de bênçãos. E o canal de bênçãos não significa só chegar e falar o seguinte: Deus te abençoe. O canal de bênçãos significa falar a vontade e o desejo do coração de Deus para os outros. Quando nós estávamos aqui profetizando sobre as crianças, nós estávamos o quê? Falando os desejos do coração de Deus para elas. Nós estávamos abençoando cada uma das crianças aqui. Então a nossa língua ela é feita e ela foi criada para que nós abençoemos os outros. Então o papel da nossa língua, o impacto que nós temos na nossa boca é para que nós abençoemos todos. Então, se nós falamos fofoca, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos amaldiçoando o próximo. Se nós falamos mentira, nós estamos amaldiçoando o próximo. Se nós falamos com raiva, com rancor, com ódio, com amargura o próximo, nós estamos amaldiçoando o próximo. E o nosso papel é o quê? De novo, o nosso papel é abençoar o próximo. Então, o tema de hoje ele é voltado muito para que nós abençoemos o próximo. E como que nós abençoamos o próximo? Falando a palavra de Deus. A única maneira de nós termos certeza que nós estamos falando o que Deus pede é através da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é a coisa mais importante que nós temos. Por quê? Porque ela mostra o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus quer, o que Deus não
quer, o que nós temos que falar, o tempo que nós temos que parar para ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus mostra tudo o que nós precisamos através da palavra de Deus. Então, por isso que Tiago fala para nós que como pode jorrar de um mesmo vaso águas amargas e águas doces. A nossa vida tem que ser, a palavra fala que nós somos como se fosse um vaso de barro na mão do oleiro que é Jesus. Então Jesus pega a nossa vida, nós somos como barro. Quem aqui já fez algum tipo de vaso de barro? Alguém já fez vaso de barro aqui? Você faz o formato que você quiser, não é? O barro está sentindo alguma coisa? O barro sente alguma coisa quando aperta o barro? Não. Só que Deus, muitas vezes, Ele aperta a gente. Dói? É difícil, não é difícil? Só que Ele está moldando a gente para que nós nos tornemos aquilo que Ele deseja para nós. Se enquanto Ele estiver moldando a gente, nós estamos gritando por aí coisas ruins, nós vamos estar o quê? Amaldiçoando a Deus, amaldiçoando os outros. E Tiago fala para nós, como que de uma mesma boca pode sair bênçãos para Deus? Nós louvamos a Deus aqui hoje, certo? Todo mundo falou bênçãos para Deus através do louvor. Só que se nós sairmos daqui por aquelas portas, e se nós começarmos a falar maldições para os outros, como pode da mesma boca sair bênçãos para Deus e maldições para o próximo, sendo que nós fomos todos criados por quem? Por Deus. E Deus não só criou a gente, como Ele criou. Gênesis 1 mostra para nós. Deus criou tudo, e quando Ele criou um animal, Ele falou assim: é bom. Quando Deus cria as plantas, Deus vira e fala: é bom. Quando Deus cria os céus, quando Deus cria a terra, Deus vira e fala: é bom. Só que quando Deus ele vai criar o homem e a mulher, Ele fala o quê? É muito bom. E além de ser muito bom, Deus faz uma coisa que Ele não fez com mais nenhum outro animal, nenhuma outra coisa que Ele criou. Gênesis 1 fala para nós, Gênesis 2 também. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele assopra, Ele dá um sopro de vida. E Ele fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso nós não conseguimos compreender ainda como um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, um Deus tão glorioso, um Deus tão lindo, um Deus tão poderoso consegue fazer nós a sua imagem e semelhança. Um dia, quando Ele voltar, nós vamos entender isso. Mas o que nós precisamos entender hoje é o seguinte: cada um de nós aqui somos imagem e semelhança de Deus. Se nós amaldiçoamos o nosso irmão, ou se nós amaldiçoamos o nosso inimigo, nós estamos amaldiçoando quem? Deus. Por quê? Porque cada um é a imagem e semelhança de Deus. E infelizmente o pecado fez com que nós nos tornássemos maus. Mas nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. Tiago acaba de falar isso para nós. Nós não podemos amaldiçoar o próximo e abençoar Deus. Por quê? Porque se nós amaldiçoamos o próximo, nós estamos amaldiçoando a Deus. Então o nosso papel, a nossa boca, a nossa língua, ela tem que o quê? Ela tem que sair de nós o que está cheio em nós. O que tem que estar cheio em nós? A presença de Deus, a palavra de Deus. Então, quando a presença e a palavra de Deus estão dentro de nós, o que sai de nós? Coisas boas. Então, Deus, Ele é o nosso Deus. Deus é o nosso Pai. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê as coisas ruins que nós fazemos. Por quê? Porque em nós está o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus faz com que todos nós nos tornemos puros, santos, santificados. Por quê? Porque Jesus morreu como sacrifício perfeito por cada um de nós. Aleluia.
Amém? E essa morte foi uma morte de cruz, foi uma morte difícil, e ele morreu para que nós pudéssemos ser santos. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não vê o nosso pecado. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus. Então, todos nós, para Deus, somos vistos através do sangue de Jesus. Isso não significa que nós podemos pecar o tempo todo. Por quê? Porque a palavra fala que se nós pecamos o tempo todo, nós não temos Jesus. Então, nós não temos o sangue dele. Então, o que nós temos que fazer com a nossa boca? Nós temos que abençoar o próximo. Nós temos que abençoar, nós temos que, através da nossa boca, dar conselhos bons para o próximo. Como é que nós damos conselhos bons para os próximos? Através da palavra de Deus. Como que nós podemos abençoar os nossos filhos? Através da palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos, eu tenho, só para vocês me conhecerem um pouquinho também, além de ser neto da pastora Irene, bisneto, eu tenho 4 filhos. Eu tenho a Valentina de 7 anos, eu tenho a Antonella de 5 anos, eu tenho a Rebeca de 3 anos e eu tenho o Benício de 1 ano. O que acontece? Muitas vezes a nossa boca ela acaba mais atrapalhando os nossos filhos do que abençoando os nossos filhos. Então por isso que Tiago ele passa tanto tempo falando sobre isso, que ele até fala: quem entre vocês, quem entre nós somos sábios e inteligentes? Por quê? Porque nós precisamos usar a nossa boca de forma sábia e de forma inteligente. Graças a Deus, Deus vira para nós e fala que sabedoria só nós pedimos que Deus dá. Então, por que é importante nós termos sabedoria ao falar? Quem aqui tem filhos? Quem aqui já foi um filho ou uma filha? Todos, certo? O seguinte, quem aqui, você não precisa levantar a mão, só você pensar. Quem aqui foi muito ferido por conta de uma palavra do seu pai ou da sua mãe? Quem aqui foi muito magoado por conta de uma palavra muito ruim de um pai ou de uma mãe? Muitas vezes nós somos tão machucados que essas feridas continuam dentro de nós. Muitas vezes uma palavra tão ruim que foi falada por uma pessoa que nós amamos, pode não ser nosso pai, nossa mãe, mas pode ser nosso tio, nossa tia, nosso avô, nossa avó, alguém que está cuidando da gente, falou uma palavra tão difícil para nós que isso marca a nossa vida inteira. É o que Tiago fala para nós: uma fagulha lançada incendeia uma floresta inteira. Então o que acontece? Uma palavra que foi lançada para nós incendiou tanto a nossa vida que hoje nós estamos ainda marcados por esse fogo. O que Deus quer fazer por nós é o que? Deus ele quer apagar todo esse incêndio que foi colocado dentro de nós por palavras que não deveriam ter sido faladas. Aleluia. Amém? Por quê? Porque quem fala sobre nós, isso é uma coisa muito importante que nós compreendemos. A única pessoa que tem poder para falar algo sobre nós é aquele que nos criou. E quem que nos criou? Jesus. Deus nos criou. A única palavra que importa, a única palavra que tem poder sobre as nossas vidas é a palavra de Deus. E é por isso que Deus ele deixou uma palavra escritinha para nós. Por quê? Porque é só nós lermos e essa palavra ela entra em nós e ela muda e transforma a nossa vida. Por isso que a palavra fala, por isso que Deus fala através da palavra, que a palavra de Deus ela transforma a nossa vida. Toda a palavra ruim que um dia foi falada em nós, toda a palavra ruim de tipos assim, você pode estar pensando aí essas palavras: você é horrível, você é uma droga, você nunca vai dar certo, você, olha só que porcaria que você é, meu Deus, como você é horrível, olha só, pode alguma coisa dar certo através de você, através de tudo, olha só como você é burro, como você não presta para nada. Essas palavras elas machucam, certo? Só que quando nós estamos com a nossa vida
pautada na palavra de Deus. Nenhuma palavra que vem para amaldiçoar é capaz de tirar as bênçãos que Deus colocou em nós. Então, o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer palavra que outra pessoa pode ter falado. A palavra fala para nós que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos tão grandiosos que nós não temos nem como pensar. E quais são esses pensamentos tão grandiosos? Jesus em nós. Jesus aqui conosco, nós com Jesus. Esses pensamentos são tão grandiosos porque nós, pecadores, podemos estar perto e podemos estar vivendo junto com o Deus Todo-Poderoso. Não tem pensamento maior do que viver com Cristo. Essa é a grande bênção da nossa vida, certo? Eu queria ler com vocês 1 João 2, 20. Primeira carta de João 2, 20. Primeira carta de João 2, 20. João fala para nós o seguinte, e nós, deixa eu só abrir aqui isso aqui. Nós, porém, temos a unção que procede do Santo, e todos vocês ou todos nós temos conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? O que João está falando aqui para nós? João está falando que todos nós temos uma unção específica. Todos nós, filhos de Deus, temos uma unção, que é a unção de Jesus. Não só nós somos filhos de Deus, não só Jesus morreu por nós, não só o Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós temos a unção de Jesus. Quer privilégio maior do que isso? Ter a unção, a mesma unção de Jesus é a unção que nós temos. E qual que é a unção de Jesus? A unção de Jesus é de ir, pregar a palavra, até que todos ouçam, fazer discípulos de todos os povos. Então essa unção é a nossa unção. E por que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? Nós temos as palavras de Deus em nós, através de nós, no papel e na nossa língua. O nosso grande papel hoje é compreender que nenhuma palavra é capaz de nos destruir. Por quê? Porque nós temos Cristo. Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é aquele que morreu por nós, aquele que viveu por nós, aquele que ressuscitou e aquele que está vivo à direita de Deus. E Ele não só está vivo à direita de Deus, mas Ele está intercedendo por nós. Quer bênção maior do que essa? De que Jesus, Ele está intercedendo por nós. E hoje nós temos a unção de Jesus. E hoje tudo aquilo que nós precisamos é o que? Da palavra de Deus. Amém? Amém. O que eu queria hoje também é o seguinte. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Feche os olhos. Respira fundo aí no seu lugar. Tira todo o peso das costas. Eu queria agora que todo mundo, quando eu falei sobre as palavras, com os olhos fechados, todo mundo que eu falei sobre as palavras que me machucaram, a grande maioria levantou as mãos aqui. Eu queria que vocês pensassem nessas palavras que machucaram a vida de vocês. Eu queria que vocês agora começassem a falar o seguinte:
mas Deus me ama. Mas Deus me ama. Deus me ama. Não importa nada do que foi falado, porque Deus me ama. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu não morresse, mas para que eu tenha vida eterna. Deus, eu te peço agora, o Senhor possa apagar da mente, o Senhor possa apagar mesmo, Pai, de cada um aqui, essas palavras que fizeram tão mal na vida de cada um. Eu te peço mesmo, Pai, que o Senhor possa, Pai, limpar da memória, limpar da mente, que o Senhor possa limpar do coração, que o Senhor possa limpar mesmo, Pai, de cada parte do corpo, Pai, essas palavras que nunca deveriam ter sido faladas, porque as palavras do Senhor são luz, como mel. A sua palavra, Pai, ela é uma palavra que traz vida, ela não traz morte. Então, Pai, todas as palavras que um dia vieram para nós, que trouxeram morte dentro de nós te pedimos, Pai, arranca essas palavras, tira, Pai, do nosso meio esse mal, e que o Senhor possa colocar em nós, Pai, a sua palavra, que é a palavra que traz vida. O Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é um Deus mesmo, Pai, que está conosco. O Senhor fala para nós, Pai, que nós sempre estaremos com o Senhor sempre estaria conosco. O Senhor é um Deus, Pai, de provisão, o Senhor é um Deus, Pai, de bênção, o Senhor é um Deus, Pai, que traz mesmo, Pai, a sua palavra para nos abençoar, que traz a sua palavra, Pai, para nos dar vida, que traz a sua palavra, Pai, para fazer mesmo, Pai, milagres no nosso meio. O Senhor é aquele que traz a sua palavra, Pai, para nos confrontar sim, mas para nos confrontar, para nos trazer para mais perto de Ti. O Senhor é aquele mesmo, Pai, que tem asas, Pai, que nos protege, como Isaías fala. O Senhor é aquele mesmo, Pai, que nos protege, Pai, como um passarinho protege o seu ninho. O Senhor é aquele que vai diante de nós, o Senhor é aquele que vai atrás de nós, Pai, nos protegendo, nos guiando, nos iluminando. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir com todo esse amor que só o Senhor tem, que o Senhor é, que o Senhor possa mesmo, Pai, invadir o nosso meio, o nosso coração, para que nós possamos, Pai, ser cheios desse amor. Porque quanto mais cheios do seu amor, mais a nossa boca vai falar do seu amor. Quanto mais cheio da sua presença, mais a nossa boca vai falar da sua presença. Quanto mais cheio de Jesus nós estamos, mais a nossa boca vai falar de Jesus. E, Pai, nós precisamos e nós queremos que a nossa língua seja, Pai, para abençoar uns aos outros, para abençoar o Senhor, para dizer bênção sobre Ti. Pai, não para amaldiçoar. Eu te peço, Pai, cura o nosso interior. Cura, Pai, as amarguras que nós temos dentro de nós. Cura mesmo, Pai, toda a tristeza que nós temos dentro de nós. Eu te peço mesmo, Pai, por alegria no nosso meio. Eu te peço mesmo, Pai, por unidade no nosso meio. Eu te peço mesmo, Pai, para que o Senhor venha com mais de Ti no nosso meio, para que nós possamos, Pai, testemunhar, para que nós possamos falar do Senhor e do Seu amor todos os dias da nossa vida, porque mesmo, Pai, nós fomos feitos para falar da Sua glória, da Sua bênção, de tudo que o Senhor é para nós. Eu te peço, Pai, que as nossas línguas possam ser mesmo, Pai, como bênçãos para essa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, Tiago continua falando para nós. Em Tiago 3,18, para a gente finalizar. 3,17, Tiago fala para nós o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, depois tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que provem a paz. No 4 ele continua: de onde procedem guerras e contendas que há entre nós? De onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiça e nada tem a carne, mata, inveja e nada pode obter. Visível a luta e faz guerras, nada tem porque não pede.
Pedi e não receber, porque pede mal, para que esbanja em vossos prazeres. Tiago, ele termina, eu queria terminar com vocês, como Tiago termina, falando o seguinte, que a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que faz com que as nossas línguas estejam puras. E Tiago fala o seguinte, que a sabedoria ela é pura, depois ela é pacífica, depois ela é tratável e cheia de misericórdia, de bons frutos, e ela não tem fingimento. E ele continua falando o seguinte, ele fala, da onde vêm as guerras, da onde vêm as dificuldades, da onde vêm os problemas entre todos nós? Ela vem da nossa carne. Então a nossa luta, ela tem que ser da nossa carne. Da nossa carne que quer cobiçar as coisas desse mundo, que quer invejar as coisas desse mundo, que quer ter as coisas desse mundo. Mas nós não fomos criados para ter as coisas desse mundo. Nós fomos criados para estar alegres e contentes em Jesus. Aleluia. Quanto mais alegres e contentes nós estamos em Jesus, mais nós temos sabedoria, e mais nós temos alegria, e mais nós temos uma vida cheia de Jesus. Por quê? Porque Tiago termina falando o seguinte, eu queria terminar aqui falando o seguinte, Tiago fala para nós, nós não temos nada porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos para que nós pudéssemos ter o nosso próprio prazer. O que nós temos que pedir? Como que nós temos que pedir? A palavra fala para nós que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Jesus ele ensinou a gente para orar pela vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque quando nós oramos ou quando nós pedimos a vontade de Deus, nós recebemos. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável para a nossa vida e para a vida do próximo. Então, como que nós vivemos uma vida cheia de alegria e cheia de unidade e cheia de sabedoria uns com os outros? Quando nós pedimos o que Deus quer, o que Deus pede para nós pedirmos. Isso é muito difícil, por quê? Porque nós temos uma luta todos os dias, todos os minutos contra a nossa carne. A nossa carne quer o que é mal, mas o nosso espírito, que é o espírito que está em nós, que é o Espírito de Deus, ele quer o que é bom. Nós temos essa luta diária dentro de nós. A carne quer o que é mal, e o espírito quer o que é bom. Quanto mais perto do espírito, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós pedimos as coisas que vêm de Deus. E como que nós sabemos o que Deus quer que nós pedimos? Através da palavra de Deus. Oséias fala para nós, Deus ele fala uma frase muito dura em Oséias. Ele fala, o meu povo morre por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais nós conhecemos quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais nós nos enchemos de Deus e mais nós falamos coisas boas. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos enchemos de Deus, mais nós falamos coisas boas, mais nós abençoamos o próximo. Então a nossa vida é um ciclo. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós abençoamos o próximo. Então, através da palavra, nós podemos garantir que o seguinte, aquela pessoa que só fala, só reclama, só fala mal, ela precisa ler mais o quê? A palavra de Deus. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós falamos coisas boas. E esse é um dos motivos da nossa vida. Se nós temos filho, a nossa obrigação é chegar e falar para eles o quê? Da palavra de Deus. E quanto mais nós falamos da palavra de Deus com nossos filhos, mais nós abençoamos a vida deles. A palavra fala para nós lá em Provérbios,
caminha ou ensina o filho, ou ensina a criança a andar no caminho do Senhor para que ele nunca se perca. Andar no caminho não significa um caminho. A palavra de Deus fala para nós o seguinte, que nós não devemos largar os nossos filhos e deixar eles andando em um caminho. Nós temos que andar no caminho juntos. Então, quanto mais nós falamos de Deus, mais nós andamos no caminho de Deus. Por isso que é muito importante o que Tiago está falando para nós. Por quê? Porque a única maneira de nós domarmos a nossa língua é através da palavra de Deus. Não existe outra forma de nós domarmos a nossa língua que não seja na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez com que a palavra de Deus transformasse o nosso interior a tal ponto que nós nos tornamos mais parecidos com Ele. A palavra fala de glória em glória, nós nos transformamos até que nós sejamos à altura do varão perfeito que é Cristo. E Cristo, Jesus, quando Ele estava no mundo, Ele falou para nós o seguinte, Ele vira para nós, Ele vira e fala o seguinte, eu só falo ou eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Se Jesus só falava e só fazia o que Deus fala e o que Deus faz, quem somos nós para fazer diferente? Jesus é o nosso modelo de vida. Então, se nós queremos ter sucesso nessa terra, e não sucesso de acordo com o mundo, mas sucesso de acordo com a palavra de Deus, nós temos que nos tornar parecidos com Jesus. E Jesus ele só falava e só fazia o que Deus falava e o que Deus fazia. Então a nossa vida tem que ser voltada a querer conhecer mais quem Deus é. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, nós nos tornamos mais a glória de Deus invade a terra. Esse é o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida é glorificar a Deus, é que o nome de Deus seja conhecido em todos os lugares. Não importa qual lugar, não importa o quão, aos olhos humanos, o quão bom ou quão ruim é o lugar. Quando nós glorificamos o nome de Deus, a presença dele vem e transforma tudo. Amém? Se nós queremos que a nossa vida seja transformada, se nós queremos um milagre na nossa vida, se nós queremos bênção sobre a nossa vida, nós queremos transformação que vem de Deus através da palavra dele. Amém? Amém. Vocês podem ficar de pé para a gente terminar? Sabe, Tiago, de novo, escreveu um livro tão pequenininho, mas ele passou um tempão desse livro falando sobre a língua. Prestem atenção na língua de cada um de vocês. Prestemos todos nós atenção na nossa língua. Por quê? Porque a nossa língua mostra que o coração está cheio. E se nós queremos, e o objetivo da nossa vida é um só, o objetivo da nossa vida é morrer ou viver Cristo. Paulo fala, porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. O objetivo da nossa vida é estar com Cristo, certo? Se o objetivo da nossa vida é estar com Cristo, aqui dentro precisa ter Cristo. Se aqui dentro não tem Cristo, nós não vamos viver com Cristo. Então, Tiago nos fala de uma maneira muito legal como que nós vemos se nós somos salvos? Através da nossa língua. Se a nossa língua está ruim, significa que aqui dentro está ruim. Se aqui dentro está ruim, isso é um alerta, porque nós precisamos estar mais perto de Deus e da sua palavra. Por quê? Porque ou nós vamos para o céu com Deus, ou nós vamos para o inferno. Não existe meio termo. A vida é essa. Ou nós vivemos com Cristo, ou nós não vivemos com Cristo. Por mais bom que nós possamos parecer, ou nós temos Cristo, ou nós não temos Cristo.
E a maneira de nós medirmos a nossa vida, se nós temos Cristo ou não, é através da língua. Por quê? Porque a língua mostra o que está aqui dentro. E a palavra fala, eu queria terminar com isso. Provérbios fala para nós, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. De novo, Deus, Ele é um Deus de família. Deus, Ele não criou uma pessoa e essa pessoa para ser a pessoa principal de todas. Jesus é essa pessoa. Jesus é Deus. Deus criou uma família. Por isso que todos nós juntos somos chamados de corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Jesus. Onde está a língua? Na cabeça. A nossa língua tem que ser a língua de Cristo. Se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós temos que, em unidade, afiarmos uns aos outros. Se nós vemos que em nós tem alguma coisa ruim, nós temos que pedir ajuda para quem? Para os outros. Me ajuda. Eu tenho coisas dentro de mim que a minha língua está falando que eu não estou gostando. Me ajuda. Essa é a nossa. É isso que é ser igreja. É isso que é ser corpo. O corpo, quando está doente, ele grita por ajuda. Então dá febre. Mesmo que a gente está com uma dor de dente. O dente não tem nada a ver com febre. Mas dá febre por quê? Porque o corpo todo está gritando porque tem uma partezinha do corpo doente. Então nós temos que ser como um corpo. E o grande objetivo de Tiago falar o que ele está falando é para que o corpo compreenda como a língua funciona. Se nós compreendemos que a língua funciona desse jeito e fala o que está aqui dentro, se tem alguém aqui que está falando uma coisa, coisas que não deveria, nosso papel não é julgar ou falar igual a essa pessoa. Nosso papel é falar o seguinte: meu irmão, vem cá, eu preciso te ajudar. Vamos ler a Bíblia junto? Vamos orar junto? Vamos junto aqui fazer alguma coisa para que aqui dentro de você se torne bom de novo? Porque você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós precisamos fazer isso. Isso é igreja. Igreja não é só vir aqui de domingo. E eu não estou falando dessa igreja, tá bom? Porque vocês são maravilhosos. Igreja não é só vir aqui de domingo, cultuar a Deus e todo mundo ir embora. Igreja é viver junto. E um ajudar o outro. Por quê? Porque se o dente está doendo, o que vai acontecer? O corpo inteiro se machuca. A palavra fala isso. Se uma parte do corpo dói, toda outra parte do corpo dói. E o nosso papel é um ajudar o outro. Por isso que é tão importante compreender o papel da língua. Vocês podem fechar os olhos de novo? Agora eu queria que todos nós aqui, que a gente comece a falar coisas boas para Deus. A gente comece a agradecer o nome de Deus. Então comece a pensar em coisas boas e comece a falar para Deus. Comece a agradecer a Deus porque você está aqui. Comece a agradecer a Deus porque Ele é bom. Comece a agradecer a Deus porque Ele mandou Jesus. Comece a agradecer a Deus porque hoje a gente comeu alguma coisa, porque a gente tem água, porque a gente respira, porque o nosso coração está batendo. Comece a agradecer a Deus hoje. Vamos levantar aqui um clamor de agradecimento para Deus, um altar de agradecimento. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, porque tem uma certeza na vida que nós podemos ter: o Senhor é bom. Deus, o Senhor é nosso Pai bom. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir aqui agora e abraçar aqueles filhinhos que estão precisando do seu abraço, porque o Senhor é bom. Que o Senhor possa mesmo, Pai, vir aqui e mesmo, Pai, colocar, Pai, Pai, palavras boas nos nossos ouvidos. Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso papai, o nosso papai bom. Muito obrigado porque Jesus, o Senhor veio e morreu por nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor controla a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor controla o universo. Muito obrigado porque nós temos um ar que respirar, porque nós temos, Pai, uns aos outros, porque nós temos, Pai, essa linda igreja que nós podemos estar aqui reunidos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco e o Senhor mesmo é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Muito obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor é conselheiro, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito forte, é o príncipe da paz. Muito obrigado porque um dia o Senhor vai voltar. Muito obrigado mesmo, Pai, porque um dia nós viveremos todos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque vai haver um dia que não terá mais dor, não terá mais dificuldade, não terá mais derrota, não terá mais, Pai, morte, não terá mais doença. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E eu te peço mesmo, Pai, vem com a sua presença nas nossas vidas. Transforma, Pai, o nosso caráter. Amadurece as nossas vidas. Que o Senhor possa mesmo, Pai, se revelar a nós de maneiras, Pai, incríveis na nossa vida essa semana. O Senhor, Pai, nos dê sonhos proféticos. Eu te peço mesmo, Pai, que o Senhor venha, Pai, com aparições angelicais no nosso meio. Que o Senhor possa mesmo, Pai, vir, Pai, com mais de Ti. Pai, possamos ter mesmo, Pai, sonhos, Pai, com o Senhor. Possamos mesmo, Pai, ter visões, possamos ter palavras proféticas no nosso meio. Que o Senhor venha mesmo, Pai, vá para o nosso meio. Que o Senhor nos dê a oportunidade para falar do seu amor para o próximo. Que o Senhor possa mesmo, Pai, cada vez mais usar as nossas vidas e Pai, a unção que o Senhor derramou em nós, para que mais pessoas conheçam o bom do Senhor. Trata as nossas vidas, Pai. Cura as nossas feridas. Cura, Pai, os nossos medos. Eu te peço, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui representada. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir com mais de Ti. Vir mesmo, Pai, com mais do Senhor para as nossas vidas. E que o Senhor possa mesmo, Pai, fazer brotar em nós flores, frutos tão lindos, Pai, que os outros vejam quão belo o Senhor é através das nossas vidas. Ilumina mesmo, Pai, os nossos caminhos com a Sua palavra. Coloca em nós, Pai, dentro de nós o desejo de aprender mais da Sua palavra. O desejo de, Pai, conhecer mais de Ti. Porque nós precisamos ser transformados pela Sua palavra para permanecermos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Enche as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Agora vamos aproveitar esse momento de louvor, de adoração, para entregar mais para Ele. Amém? Amém. Repete comigo assim, ó Deus. Coloque em mim o desejo de mais de Ti. Que essa semana o Senhor me incomode para eu te conhecer mais. Por favor, preciso de Ti. Transforma a minha vida. Que eu possa ser corpo para todos aqueles que precisam de mim. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, maravilhoso, que o amor de Deus, o Pai, esse Pai tão espetacular que é Deus, que as eternas consolações do Espírito Santo, o Espírito aquele que está dentro de nós, nos abençoe.